21 Supreme Arengon System Capítulo 171 Estágio Grande Mestre. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Tira foi pega de surpresa, porém, Nux não deu muito tempo para ela pensar. Ele apenas agarrou seu corpo, virou-o, afirmou sua bunda e enfiou seu pau dentro. Uma enorme onda de prazer assaltou seu corpo. Desta vez, Tira não conseguiu mais se controlar. Suas entradas se contraíram de forma insuportável e então, de repente, elas se afrouxaram, esguicharam, e Tira veio. Nux ficou surpreso com o quão arrependido tudo foi. Ele não descobriu que o corpo de Tira era tão especial agora. Porém logo, um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele questionava em um tom muito gentil. Isso não acabou, não é? Tira não respondeu. Ela não tinha energia para isso, apenas balançava a cabeça e respirava continuamente. O sorriso de Nux se alagou. Ele então agarrou a mão de Tira e começou a mover as quadris novamente. Ele não estava esperando permitir que ela descansasse. Afinal, esse era o seu castigo. Ah! 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 Tira gemeu alto enquanto Nux a perfurava por trás. Esta definitivamente não foi a primeira vez que ele fez isso com ela. No entanto, esta foi definitivamente a mais selvagem. E ela gostou. Ah! 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 Agora, ela sabia que não precisava se mover. Nux será quem fará tudo a partir de agora. Ele agora assumirá o controle. Claro, ela não se importou nem um pouco com isso. Em vez disso, ela estava feliz. Agora ela poderia apenas gemer o quanto quisesse e desfrutar dessa sensação celestial. Hugo. Nux, que estava nervoso, agora gemeu de prazer. Ela então olhou para Tira e sabia que ele tinha que fazer algo para que ela tivesse um orgasmo novamente. Então um sorriso apareceu em seu rosto e ele inclinou o corpo e colocou o queixo no ombro de Tira. Antes, ele lembrou que Tira era sensível a alguém soprando ar quente em seus ouvidos. Porém, após alguns testes e experimentos incontáveis difíceis e precisos, ele percebeu que estava errado. O verdadeiro ponto fraco de Tira era, a Anya encheu suas orelhas. Os olhos de Tira se arregalaram quando Nux mordeu sua orelha. Suas paredes se apertaram e como ela já estava muito sensível depois de gozar demais, combinado com a forma como Nux ainda estava batendo nela por trás, ela não conseguiu se controlar e esguicho ela veio de novo. Ugh! Porém, desta vez, ela não estava sozinha, pois suas paredes se apertaram. Nux também não conseguiu conter e injetar uma grande carga de leite fresco dentro do corpo dela. Neste momento, Tira mal conseguiu abrir os olhos. Ela estava muito cansada depois de gozar tantas vezes seguidas. Porém, Nux ainda não havia previsto. Um sorriso maligno apareceu em seu rosto quando ele agarrou o corpo dela por trás. E então, sem puxar o pau para fora do corpo dela, ele aclamou e caminhou em direção a uma parede. Que tal copiarmos a pose que você mais gosta quando nos espiava? Nux riu e brincou. Porém, Tira não se importou. Ela mal o escolheu. Ela apenas interpretou. Que tal outra rodada? E isso foi o suficiente para ela concordar. Ela não negaria uma oferta tão atraente. Seus instintos mais primordiais entraram em ação. Seu corpo se moveu por conta própria e fez tudo o que Nux lhe disse para fazer. Ela colocou as mãos na parede, arqueou as costas e pediu a bunda, pronta para aceitar outra rodada de socos. Nux convidou. Ele então bateu na bunda suculenta de Tira e então começou a bater. Mentiu. Depois disso, houve uma sessão de sexo contínuo de 5 horas. O quarto em que estavam estava cheio de cheiro de fluidos corporais e suor. Parecia que estavam em uma casa de prostituição sem perfume. Hugo. Estou gozando. No final, Nux gemeu de prazer e gozou dentro de Tira novamente. Esguichou o corpo de Tira se contraiu e ela gozou também. No entanto, ela não gemeu. Ela estava muito cansada. Muito cansado. No final da sessão, ela simplesmente aceitou a surra sem se mover. Se ela não estivesse respirando, alguém pensaria que ela estava morta, de tão cansada que ela estava. Sua mente já estava em branco e ela precisaria de algum tempo para se recuperar. Nux então finalmente soltou seu corpo. Ela caiu na cama e Nux caiu bem ao lado dela. Então, uma energia estranha,
extremamente familiar, entrou em seu corpo junto com uma tela contendo inúmeras mensagens. Parabéns ao hospedado por ascender a um cultivador de mana de estágio grande mestre de um cultivador de mana de estágio mestre, INT, mais 10 pontos em branco, mais 20. Parabéns ao hospedado por ascender a um cultivador corporal Grandmaster Stage de um cultivador corporal 1 Master Stage, para, mais 5, AGL, mais 5, VIT, mais 5, STM, mais 5, DEV, mais 5, pontos em branco, mais 10, traço desbloqueado, nome, Nux Leander, idade, 18, cultivo de mana, grão-mestre, cultivo cabo, grão-mestre, talento, médio, NVL, 35 traço maior 40, VP, 890 MP, 840 para, 91 traço maior 106, AGL, 101 maior 116, VIT, 89 traço maior 104, STM, 128 traço maior 143, INT, 84 traço maior 99, DEV, 88 traço maior 103, pontos em branco, 115 traço maior 160. Um sorriso cansado apareceu no rosto de Nux. Ele finalmente subiu de nível. Ele era um grande mestre cultivador de palco agora. Agora, lutar contra Tira, 2 e 3 não será mais difícil. acho que deveria adicionar Bruce e William também. Nux pensou interiormente e assentiu. Então, seus olhos caíram sobre a nova habilidade que ele desbloqueou, Dash. Então, uma tela com uma descrição da referida habilidade apareceu diante de seus olhos. Traço. Habilidade ativa. Refeitos, vírgula, dobra o AGL do host por 5 segundos. Invencibilidade. Enquanto a habilidade estiver ativa, o hospedeiro não sofrerá nenhum dano. Só pode ser usado uma vez por dia. Aviso. Ao usar esta habilidade, se o hospedeiro fizer alguma ação diferente de uma investida, invencibilidade, perderá seu efeito. Nux parece as sobrancelhas quando olhou para a descrição da habilidade à sua frente. Uau! Não é a habilidade perfeita para fugir? Esse foi seu primeiro pensamento. Então, um sorriso animado apareceu em seu rosto. Porém, antes que você pudesse pensar muito, ouviu a voz fraca de Tira. Nux. Você talvez gostou quando eu estraguei sua diversão com a Lura. Por que você diz isso? Nux virou-se para Tira e franziu a testa. Eu só senti vontade desde. Então, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Tira enquanto ela murmurava. O que você fez comigo pareceu mais uma recompensa do que um castigo. Supreme Arengon System capítulo 172 Cultivadores tenazes e cultivadores do prazer. O que você fez comigo pareceu mais uma recompensa do que um castigo, Tira murmurou com um pequeno e pervertido sorriso no rosto. Sério? De repente, Nux se virou enquanto olhava para Tira. Então, ele se moveu um pouco e o abraçou pela frente. Seus seios tocaram o peito de Nux enquanto o pau de Nux tocou as coxas de Tira. A situação estava esquentando novamente e o coração de Tira deu um pulo. Zumbi? Entretanto, de repente, Tira vê algo. Como ele ainda tem tanta energia. Ele não estava cansado há um minuto. Ela franziu a testa. Então, ela estreitou os olhos e logo seus olhos se arregalaram em choque quando descobriram o cultivo de Nux. Você rompeu. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux enquanto ele respondia. É tudo graças a você, meu adorável assassino. Que habilidade ridícula. Tira murmurou surpresa. Nux já havia contado a ela como ele cultiva e embora ela tenha acenado com a cabeça naquele momento, ela realmente não acreditou. Você também não pode culpar a capacidade de Nux de cultivar enquanto for de desafio o bom senso deste mundo. Será impossível acreditar, a menos que você experimente por conta própria. Essa sua habilidade ignora todo o trabalho árduo que fiz até agora. Tira murmurou. Ela não sabia se deveria ficar triste ou feliz. Ela deveria estar feliz, já que seu homem tem uma habilidade incrível que mais tarde a beneficiaria também. No entanto, ela não poderia deixar de se sentir mal ao ver que todo o trabalho duro que ela fez durante todos esses anos foi praticamente inútil. Na frente de alguém como Nux. Qual foi o sentido de trabalhar tanto? Ela não poderia deixar de pensar sobre isso. Nux também entendeu seus pensamentos. Sua habilidade era realmente ridícula, no entanto,
Havia um porém. Você não trabalhou tanto por nada, Tira. De repente, Nux murmurou. O que você quer dizer? Não será praticamente inútil quando Felberta, Esquila, Lame, Ed e Alura se tornarem um grande mestre cultivador de palco também? Você está bem. No entanto, não é muito bom quando eles colhem os frutos do meu trabalho duro, você sabe. Tira finalmente expressou o que mais incomodava. Sou egoísta por dizer isso. E assim que ela disse isso, ela questionou. A última coisa que ela quer é Nux pensando que ela era egoísta e odiava. No entanto, não importa o que aconteça. Ela ainda sofreu injustiça quando outros colheram os frutos de todo o trabalho duro que ela fazia. Esse processo de pensamento é completamente normal. Tira então sentiu o abraço de Nux apertando-a e suas emoções começaram a se entusiasmar. Por alguma razão, quando ouviu Nux dizer que era completamente normal ter pensamentos assim, seu coração ficou em paz. Além disso, como eu disse antes, seu trabalho duro não foi em vão. Então, Nux continuou, porém, seu tom era muito mais gentil e amoroso. É verdade que mais cedo ou mais tarde, Felberta e os outros mantêm o mesmo nível de cultivo que você, porém, isso não significa que eles seriam tão fortes quanto você. Zumbi? Sim, não estou pensando. Tudo isso é apenas minha própria teoria. No entanto, estou bastante confiante de que está correto. Eu divido os cultivadores em duas categorias. Cultivador tenaz, um cultivador que se tornou mais forte através de um cultivo árduo. E Pleasure cultivador, um cultivador que ficou mais forte, bem, fodendo. Você é um cultivador tenaz, Felberta é um cultivador do prazer. E de acordo com minha teoria, eles não são iguais. Um cultivador tenaz é mais forte que um cultivador do prazer se eles estiverem no mesmo nível. O que Nux estava dizendo não era apenas uma besteira que ele inventou para aliviar o humor de Tira. Era a sua teoria real e ele surgiu com essa teoria depois de algumas observações. Neste momento, Felberta e Eda estão no mesmo nível, porém, sempre que as duas brigam, é Eda quem vence. A princípio, Nux pensou que era por causa de habilidades e experiência, porém, mais tarde, ele pediu aos dois que corressem sem usar nenhuma habilidade, e então disse-lhes para fazerem queda de braço. Em ambos os casos, Eda venceu. Sua velocidade e força eram maiores que as de Felberta, mesmo quando ambas estavam no mesmo nível. Isto não é apenas para Felberta e Eda. Até mesmo Skill e Lame, que agora são cultivadores Master Stage, são mais fortes que Felberta, mas mais fracos que Eda. O mais estranho de tudo isso é que, de acordo com os status que o sistema mostra, Esquila, Lame, Felberta e Eda deveriam ter forças semelhantes, o que não é verdade. Devido a isso, Nux começou a pensar e no final, surgiu com uma teoria. Os cultivadores do prazer são mais fracos que os cultivadores tenazes. O sistema pode não mostrar, mas era verdade. A única razão pela qual Nux é muito mais forte para alguém que tem o mesmo estágio de cultivo é que seu sistema permite cultivar corpo e mana ao mesmo tempo. Suas estatísticas são esmagadoramente mais fortes do que os cultivadores que têm o mesmo cultivo que o dele. Isso também significa que Nux nunca poderá derrotar alguém que tem estatísticas obtidas a ele. O incidente em que ele causou uma fera de 4 estrelas na região selvagem de Bloodhill foi um bom exemplo disso. Uma fera de 4 estrelas era mais fraca comparada a ele. No entanto, ele ainda precisa fazer um grande esforço para derrotá-la. É claro que a experiência também foi um fator importante nisso, mas Nux realmente acreditava que a experiência não era o único fator. A principal razão para isso foi que Nux não é tão forte quanto o sistema sugere. Ou pelo menos é nisso que Nux acredita. Ele quer testar sua teoria para ter 100% de certeza. No entanto, ele não foi tolo o suficiente para desafiar alguém que tem as mesmas estatísticas que ele apenas para poder testar uma teoria. Então você está dizendo que eu serei mais fraco do que um cultivador de estágio especialista normal se eu avançar para o estágio especialista por cultivo por prazer? De repente, Tira questionou. Não tenho 100% de certeza. No entanto, há grandes chances de que seja verdade. Nux concordou. Os olhos de Tira brilharam de determinação quando ela respondeu. Então segui para o estágio especialista com meus próprios esforços. Supreme Arengon System capítulo 173 serei capturado hoje. Então segui para o estágio especialista com meus próprios esforços. Tira murmurou com uma expressão determinada no rosto.
Ela era um assassinato e embora não tivesse escolha e estivesse praticamente limitada a trabalhar como assassinato, ela agora anseia por poder e força. Se tornar-se uma cultivadora expert estágio através do sexo a torna mais fraca do que uma cultivadora expert normal. Então ela se tornará uma cultivadora expert estágio por conta própria. Espero que você consiga isso, Nux murmurou enquanto acariciava a cabeça de Tira. Tira então fechou os olhos e gostou das tapinhas. No entanto, de repente, Nux murmurou. Zumbi? Eu sugiro que você se torne um cultivador expert estágio o mais rápido possível. Não espere que eu me contenha, estou lhe dizendo agora. Se eu me tornar um cultivador expert estágio mais rápido que você, vou puxá-la para dentro do quarto, enfiar meu pau dentro de sua irmã mais nova e farei de você uma cultivadora expert estágio também. Nux sussurrou em seus anos sedutores. O rosto de Tira ficou vermelho de vergonha. Ela então se aconchegou perto de Nux e acenou com a cabeça. Milímetros fofo mesmo, Nux pensou interiormente e continuou acariciando sua cabeça. Os dois ficaram assim por 30 minutos e então Nux murmurou. Devíamos voltar para a mansão agora. Milímetros Tira concordou. Os dois se levantaram, vestiram as roupas, Nux acenou com a mão e a cama removida. Quanto à mesa e comida, já estava ocupado por 2 e 3. Tira e Nux então correram em direção à mansão de Nux. Não, na verdade, só Nux era quem corria. Ele carregava Tira nas costas. A garota não estava disposta a correr de jeito nenhum. Ela disse que estava muito cansada. Claro, mesmo Nux sabia que ela estava mentindo. Ele não disse nada, apenas carregou Tira silenciosamente nas costas e correu em direção à sua mansão. Toque 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 no Palácio Real. Alguém bateu no quarto de Alura. Quem é esse? Alura questionou, porém, em vez de responder, a porta se abriu e uma mulher entrou. Eda. O que há com essa cara de raiva? Alura questionou com uma carranca. Ladia Alura, como você ousa ir atrás da minha amante? Eda questionou com raiva. Ela estava furiosa agora. Again? O quê? Você acha que eu não sabia? Você não estava apenas indo almoçar. Como é que você dormiu com minha amante se estava indo apenas almoçar lá? Você não tem vergonha? Eda questionou. De repente, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Alura enquanto ela respondia. O que posso fazer? Não foi você quem me disse o quão bom sua amante é na cama. Você acabou de me dizer tantas vezes que eu não consegui me controlar e fui conferir a mesma coisa. Vê você. Eu te contei porque confiei em você. Por que você traiu minhas confianças? Eda estava ainda mais irritada agora. Confiança? Chefe da empregada Eda, acho que você está esquecendo alguma coisa. Eu sou a Luraskifal. Você é apenas uma serva, porque alguém como eu valorizaria a confiança de alguém como você. Isso é muito inútil. Alura sorriu com desdém. HMPH. Eu sou seu servo apenas porque você é a concubina do rei. No entanto, você acha que manterá esse status se eu contar a todos o que você fez? Você pode até ser executado. Eda ameaçou. Oh! E depois? Você acha que o rei deixaria seu amante em paz? Não. Ele mandará encontrá-lo e executá-lo também. Você consegue suportar fazer isso? Você consegue suportar ver seu amante sendo executado? Você consegue suportar ver os olhos do seu amante cheios de ódio quando ele olha para você? Hein? Você consegue suportar algo assim? O sorriso de Alura se alagou. Desta vez, Eda ficou em silêncio. No final, ela apenas suspirou e de repente, sua expressão de raiva se transformou em um sorriso. Você é muito boa em interpretar uma vilã, hein, irmã Alura? TSK TSK. Você acha que todos aqueles livros que tenho lido são apenas para exibição? Alura sorriu também. Ela não se importava de ser chamada de irmã. Sim, ela gostou disso. Ela se sentia mais próxima de Nux dessa forma. Esses livros tiveram alguns benefícios, murmurou Eda enquanto se sentava na cama ao lado de Alura. Então, um sorriso pervertido apareceu no rosto de Eda enquanto ela questionava. Então? Como foi? Como meu amante foi comparado ao rei do reino? Isso é mesmo uma questão. Nosso amante estava em um nível completamente diferente. O rei e seu pequeno Pepe não podem nem competir, muito menos ser comparados. Alura respondeu com um sorriso também. TSK TSK, que indecente, Ladia Alura,
Pensar que você dirá algo assim sobre o rei. Meu amante me protegeria. A Eda riu alto. Você realmente confia nele agora, não é? Eda questionou. Então, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Alura enquanto ela sentia. Eda também sorriu e então questionou. Então, como você se sentiu quando foi sequestrado por homens desconhecidos? E, então você sabia disso? Alura questionou. No entanto, ela não parecia nem um pouco nervosa. Claro, eu sei disso. Nux me contou tudo, e fui eu quem sugeriu levar você para aquelas favelas. Eda riu. Oh, bom, no começo fiquei um pouco assustado. Depois, quando vi o Nux, fiquei surpreso. Depois fiquei com mais medo ainda. Foi uma viagem rápida e arriscada de emoções diferentes. Muito emocionante, na verdade. Alura respondeu. Estou com inveja. Eda expressou seus verdadeiros pensamentos. Então, de repente, suas sobrancelhas se ergueram quando ela se lembrou de algo e murmurou. Ah, certo, quase esqueci. Irmã Alura, não estou aqui apenas para fofocar hoje. Estou aqui para lhe ensinar todas as habilidades que você ganhou depois de se tornar a mulher de Nux. Habilidades. Como aquela que escondeu minha presença. Sim, essa é uma das habilidades. Existem mais algumas e vou ensiná-las para você. Ah, tudo bem, mas por que você parece estar com pressa? Alura questionou com uma carranca. De repente, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Eda enquanto ela respondia. Afinal, é meu último dia no Palácio Real. O último dia. O que você quer dizer? Serei capturada hoje, irmã Alura. Supreme Arengon System capítulo 174. O pássaro foi capturado. Subeama Edrea, uma empregada chamou. Ah! Edrea se virou. Seus ombros protuberantes e olheiras profundas eram honestamente assustadores agora. A empregada engoliu em segundo. Ela não queria falar com essa empregada subchefe parecida com um zumbi. Porém, ela tem que cumprir seu dever ou então será demitida. O que é? Edrea questionou com voz rouca. Ela ainda tinha muito trabalho a fazer. Muito e muito trabalho. Muito trabalho. Eca. Ela queria morrer. Ela estava realmente arrependida de ter ofendido Eda agora. A posição de Subeamai também não era tão ruim. Subeamai de Edrea. Tem uma carta para você. A empregada ficou ainda mais assustada ao ouvir a voz de Edrea. Ela rapidamente passou o envelope e saiu correndo. Edrea, que notou uma pequena marca vermelha na carta, franziu a testa. Então olhou em volta e vendo que não havia ninguém, rapidamente abriu o envelope e começou a ler. O pássaro voou para longe. No entanto, desde que ela levou seu coração com ela, não tive escolha senão capturá-la. O pássaro está comigo agora. Os olhos cansados de Edrea brilharam. Isso explica por que Eda ainda não voltou. Marquesa Algeron capturou. Ah! 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 Ah. De repente, Edrea riu alto. Então, o anel em seu dedo brilhou e um papel apareceu em sua mão. Esta foi a lista de coisas que Eda disse para fazer. Ela então caminhou em direção a uma lâmpada e queimou a lista. Ah! Sua vadia. Finalmente coloquei minhas mãos em você. Edrea riu loucamente. Então voltou para seu quarto com uma cara animada e começou a escrever outra carta. Ao meu único amor, Algerama, então você capturou o pássaro que eu libertei. Não sei o que sentir sobre isso. No entanto, espero que você me deixe encontrar o pássaro novamente. Por favor, me dê uma data e hora. Eu gostaria de ver você e meu pássaro novamente. Talvez desta vez o pássaro entenda meus sentimentos. Talvez desta vez o pássaro finalmente me entenda. Os olhos de Edrea brilharam de alegria ao colocar a carta no envelope. Sua vadia. Já estou farto de você. Ah! Breve. Você finalmente vai me implorar para deixá-lo ir. Ah! Estou ansioso para ver você implorar na minha frente. Eu quero que você se ajoelhe na minha frente. Porém, não importa o que você faça, eu nunca deixaria você ir embora. Vou torturá-lo. Farei da sua vida um pesadelo vivo. Ah! Edrea riu loucamente novamente. Ela estava realmente ansiosa para reencontrar Eda. No entanto, ela fará isso mais tarde. Por agora, ela gostaria de dormir. Ela estava muito cansada. Edrea então caminhou em direção à sua cama e assim que se deitou entrou na Terra dos Sonhos. 2 dias depois, Edrea parou na frente da porta de Alura e bateu. Toque 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 digitalizador. A voz de Alura foi ouvida e Edrea entrou em seu quarto. Você me convocou, lá de Alura.
Edrea questionou com uma reverência. Subtítulo: Edrea, tem uma pergunta, murmurou Alura. Por favor, pergunte, Ladia Alura, farei o possível para responder, respondeu Edrea. Então vou direto ao ponto, onde está Eda? Alura questionou enquanto apertava os olhos. Edrea ficou surpresa com a pergunta. Ela sabia que Alura e Eda estavam conversando nos últimos dias, mas não fazia ideia que elas eram próximas o suficiente para Alura ligar pessoalmente e interrogá-la. No entanto, não importa o que ela estivesse pensando interiormente, não havia vestígios de preocupação em seu rosto e ela respondeu, Ladia Alura, não sei onde está a empregada doméstica Eda. A última vez que a vi foi há 3 dias. Ela saiu do palácio para se encontrar com alguém, porém não voltou no dia seguinte. Edrea murmurou, sem revelar muito e agrada de forma ignorante. É assim mesmo? Sim, senhora Alura. Tem certeza de que não sabe mais nada? Alura questionou. Sim, senhora Alura. Tudo bem, você pode sair. Alura concordou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Edrea enquanto ela se curvava novamente. Como você diz, Ladia Alura. Então ela se virou e saiu da sala. Depois que ela saiu, Alura voltou seus olhos azuis para a cortina de seu quarto. Uma empregada saiu naquela direção. Ela era Leane, uma empregada que era muito próxima de Alura. Bem, elas não eram tão próximas, mas ela era mais próxima comparada a todas as outras empregadas. Leane tem uma boa rede de informações, ela também conhece a maioria dos rumores que circulam pelo palácio, razão pela qual ela é tão próxima de Alura. Fique de olho nela, tentei Alura de repente. Por quê? Leane franziu a testa e questionou. Você não acha suspeita? Alura questionou de volta. Suspeito? Por quê? Eda estava intimidando Edrea, você viu isso? Claro que sim, Ladia Alura. No entanto, muitas empregadas disseram que a empregada doméstica Eda estava apenas punindo a empregada doméstica subchefe Edrea por algo que ela fez. Ela não estava intimidando ela. Leane respondeu. Isso não importa. No final, Eda estava intimidando ela. Sim, ela estava. Leane assentiu. E agora Eda está desaparecida, comentou Alura. Ela espere. Leane não era burra. Ela sabia o que Alura estava tentando dizer. Ladia Alura, você está dizendo que Edrea pode ser a razão pela qual é apenas uma especulação. Não tenho certeza, porém, há grandes chances de isso acontecer. Alura respondeu. Eu entendo. Leane concordou. Alura concordou. Vendo que Alura não tinha mais nada a dizer, Leane murmurou, Ladia Alura, então vou me despedir agora. Alura assentiu novamente. Então, Leane saiu rapidamente da sala com um sorriso animado no rosto. Ei! Claro ou não, o que ela aprendeu ainda era algo picante. Ela seria uma tola se não espalhasse isso. Alura, que a viu saindo, enviou. Ela sabia que o tipo de garota Leane era. Assim como ela gostava muito de barcos. No entanto, em vez de ouvir barcos, ela gostava de espalhá-los. E era isso que ela ia fazer agora, e é isso que, Alura, Nux e Eda queriam que ela fizesse agora. Supremiar em System capítulo 175 Poder dos Rumores. O departamento de limpeza limpou os quartos que eu mandei? Sim, subtítulo Edrea, já verifiquei, os quartos estão limpos. E o departamento de lavagem? Sim, eles lavaram todas as roupas também. As roupas estão sendo enviadas para aqueles a quem pertence. Bom trabalho. Sim, obrigado. Empregada doméstica Edrea, Zumbir, S-Sub-A empregada Edrea. Sim. Posso sair agora. Ainda tenho trabalho para fazer. Tudo bem, você pode sair. Edrea concordou. Sim, obrigado. Empregada auxiliar Edrea. A empregada fez uma reverência e saiu apressadamente do quarto de Edrea. Ela estava em pânico. Ela estava assustada. Só depois de sair do quarto de Edrea ela suspirou de colapso e saiu correndo. Logo, uma empregada encontrou sua amiga que parecia tão preocupada quanto ela e sua amiga questionavam. Você não a ofendeu, não é? Não. Eu fiz tudo o que ela me disse. A empregada respondeu. Bom. Sua amiga concorda. Só espero não chamar a atenção dela. Não quero acabar com uma empregada doméstica Eda. A empregada murmurou com o rosto pálido. SSSSHHH. Não diga isso em voz alta. E se ela te ouvir? Você vai morrer também. Sua amiga colocou um dedo em seus lábios e sussurrou. E me desculpe.
O rosto da empregada ficou ainda mais claro e então, os dois saíram rapidamente da área. Edra, que pegou tudo por trás, suspirou. Foi o quarto dia depois que ela recebeu uma mensagem de Ogier sobre ele ter capturado Edai. Em vez de melhorar, as coisas estavam piorando ainda mais para ela. Subedra matou Yamarida só porque ela puniu um pouco. Esse barco se acomodava por todo o palácio e quanto mais dias passavam, mais forte o barco ficava. Em apenas 4 dias, todas as empregadas conheceram isso e evitaram Edra como uma praga. Na verdade, não teria importância para Edra se ela fosse apenas evitada pelos outros, porém, as coisas não pararam por aí. Se o barco ganhar mais popularidade, as autoridades poderão ficar sabendo dele. E se isso acontecesse, então eles poderiam toque enquanto Edra pensava em tudo isso, alguém batia à sua porta. Entre, ela tentou. Então, um homem entrou no quarto dela, seguido por 2 soldados. Um pequeno sorriso apareceu no rosto do homem enquanto ele murmurava, Edrea Fox. Sim, sou eu. O departamento de segurança chama você. Espero que eu siga sem qualquer resistência. O homem murmurou com um pequeno sorriso gentil no rosto. Edra engoliu em seco. Era com isso que ela estava preocupada. Se as autoridades souberem disso, poderiam tomar medidas. E eles fizeram. Sim, vou segui-lo. No entanto, Edra não podia entrar em pânico aqui. Ela era inocente. Ela não fez nada. Tudo bem. O homem sorriu. Então Edra seguiu os 3 homens e saiu da sala. Poucos minutos depois, Edra estava sentada dentro de uma sala. Na frente dela, estava sentado um homem que tinha um pequeno sorriso no rosto e usava roupas limpas e refinadas. Ele tinha uma aparência erudita, porém Edra não ousava subestimá-lo. Ele era um grande mestre cultivador de palco. Então, senhorita Edra, não vou perder muito do nosso tempo. Você ouviu falar do recente boato que está circulando, não é? Edra foi honesta. Então o que você tem a dizer sobre isso? Não sei como esse boato começou, porém posso garantir que não fiz nada. Para ser sincero, nem acredito que a empregada doméstica Eda esteja morta. Acho que ela simplesmente tirou uma licença. Uma licença? Sem informar as autoridades. Não é como se ela nunca tivesse feito isso antes. Ela apenas usou suas conexões para esconder e tirou uma licença oficial, revelou Edrea. O homem que a interrogava não demonstrou nenhuma expressão de surpresa. Com a influência de Eda ela poderia fazer algo assim com muita facilidade. No entanto, ele notou algo muito mais interessante. Mas senhorita Edra, mesmo que a empregada doméstica Eda tenha feito algo assim, por que você sabe disso? Seu relacionamento com ela não foi exatamente o melhor. Não há como ela ter te contado algo assim. Então estou certo em presumir que você estava de olho na empregada doméstica Eda. Edra ficou em silêncio. Na verdade, ela estava em pânico interiormente. Porra! Ela falou demais. Não havia razão para fazer algo estúpido. Porém, logo Edra se acalmou e respondeu, a empregada doméstica Eda era minha concorrente. Claro, fiquei de olho nela, respondeu Edra. Concorrente? O homem que interrogava Edra estreitou os olhos. Bem, admito, eu também queria me tornar empregada doméstica. No entanto, acredito que é perfeitamente natural almejar mais alto. É claro que isso não significa que usarei meios antiéticos para conseguir o que quero. Edra respondeu. Ela sabia que não poderia enganar esse homem, portanto, parou de mentir e começou a esconder a verdade. Dessa forma, seria muito mais difícil encontrar lacunas em sua história. Eu entendo, senhorita Edra. O homem que a interrogava assentiu. Pelo interrogatório, ele sentiu que algo estava errado com essa empregada. No entanto, ele não tinha certeza se foi ela quem matou Eda. Claro, assim que ele começar a investigar, tudo ficará claro como um dia. De repente, um sorriso apareceu em seu rosto e ele murmurou, então senhorita Edra, você não se importará se investigarmos um pouco, não é? Claro que não, senhor. Sou uma mulher inocente, não me importo se você me investigar. Edra respondeu. Ela já esperava que isso acontecesse, portanto, não reagiu muito e assentiu. Afinal, ela era inocente. Tudo bem, senhorita Edra, agradeço seu apoio. Solicitei que não saia do Palácio Real nos próximos dias. O homem murmurou. Ele então se referiu a um homem corpulento e depois se virou para Edra. Ele vai ficar com você pelos próximos dias.
Espero que vocês dois se deem bem. Eu entendo. Edrea concordou enquanto olhava para o homem que iria ficar com ela. Espero que sua inocência seja comprovada, Sra. Edrea. Supreme Arengon System capítulo 176 Nada além de uma peça de xadrez. Espero que sua inocência seja comprovada, Sra. Edrea. O homem murmurou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Edrea enquanto ela sentia. Então posso ir embora agora, senhor? Ah, sim, você pode ir. Obrigada, senhor. Edrea assentiu e depois se declarou. Então, ela saiu da sala, e o homem corpulento queria ficar com ela batida. Isso vai ser difícil. Edrea pensou interiormente enquanto olhava para o homem que a seguir. Ela seria uma tola se não conseguisse entender por que o homem estava agora ficando com ela. Ele iria manter os olhos nela e impedi-la de escapar. No entanto, Edrea teve que escapar. Por quê? Por causa da investigação. Ela não matou ele e sua ligação com Marqueong também não será comprovada. Portanto, se este incidente fosse investigado, ela sairia inocente. No entanto, isso só aconteceria se este incidente fosse investigado. Mas isso não foi a única coisa que ela fez. Ela já matou muitas pessoas antes e algumas delas podem estar diretamente ligadas a ela. Assim que seu passado for investigado, ela será realizada. A inocência dela no caso de Eda não importará. Ela não pode parar a investigação agora, portanto, só pode fazer uma coisa agora, e isso é fugir. Ela só poderia fugir e se esconder pelo resto da vida. Porra! Aquela vadia era realmente uma maldição para minha boa vida, não era? Edrea culpou Eda mentalmente. E aquele Marquei? Aquele bastardo ainda não respondeu a minha carta. Então, ela amaldiçoou Marqueong. Ela estava amaldiçoando todos os responsáveis por esta situação. Então Edrea se virou e olhou para o homem que a seguia. O homem pode parecer uma cabeça musculosa, no entanto, ele ainda era um cultivador Master Stage. Não será tão fácil enganá-lo. Preciso de tempo. Edrea pensou interiormente. Ela precisa saber que tipo de homem esse homem era, seus hobbies, seus gostos e tudo mais. Se ela tivesse de tudo isso, provavelmente poderia fazer algo para enganá-lo. No entanto, eu não tenho tempo. Sim, ela não teve tempo. Ela precisa sair hoje. Caso contrário, assim que o Departamento de Segurança descobrir sobre seu passado, eles executarão com certeza. Tudo bem, acho que preciso arriscar. Edrea pensou interiormente e respirou fundo. Então ela avançou e continuou com seu trabalho. A Lura, que estava passando, viu o olhar tenso de Edrea e um sorriso apareceu em seu rosto. Agir como um espião que está em missão, isso é realmente emocionante. Então, uma expressão lamentável apareceu em seu rosto quando ela olhou para as costas de Edrea. Eu realmente tenho pena de você, mulher. Você não passa de uma peça de xadrez agora. Ah, não é como se você merecesse pena, é consequência de suas próprias ações. Então, a Lura balançou a cabeça e foi embora. À noite, Edrea e o homem corpulento entraram no quarto de Edrea. Edrea suspirou. Esse homem é batido o dia todo. Ela não a deixou sozinha nem por um segundo. Este homem levava muito a sério seu trabalho. Edrea então olhou para o homem corpulento e questionou com um pequeno sorriso. Vou tomar banho agora. Você não vai me seguir para dentro, vai, Mazon? Você tem 15 minutos. Se não sai em 15 minutos, entrei no banheiro, murmurou Mazon. Oh! Espere. Você está me sinalizando para ficar dentro do banheiro por mais de 15 minutos? Edrea questionou com um leve sorriso. De repente, o rosto do homem ficou um pouco vermelho. Edrea percebe rapidamente essa mudança e logo riu. Ah, eu só estava brincando, não se preocupe, saia antes de 15 minutos. Bebom. Mazon concordou. Então Edrea se virou e entrou no banheiro. 10 minutos depois, Edrea saiu do banheiro vestindo apenas uma toalha que a cobria dos seios até os joelhos. Seus cabelos pretos ainda estavam molhados e ao vê-la saindo do banheiro, o rosto de Mazon ficou quente. Não importava como fosse seu personagem, Edrea era uma beleza. Seus cabelos pretos e olhos castanhos podem ser comuns, mas seu corpo sedutor era tudo menos comum. Ela tinha um corpo grande e curvilíneo e uma figura perfeita de ampulheta. Ela era realmente uma mulher atraente. Você gosta do que vê, Mazon? Edrea questionou com um pequeno sorriso no rosto. Again? Mazon saiu de seu devaneio quando ouviu a voz de Edrea.
Edrea enviou ainda mais. Caminhou em direção a Mazon e, quando chegou perto do suficiente, repetiu a pergunta. Você gosta de ver, Mazon? Vê, você é lindo mesmo. Mazon tentou agir com calma, mas falhou quando o cheiro do sabonete de Edrea saltou seu nariz. Ela cheirava muito bem. Isso o estava excitando. Obrigado pelo elogio, Edrea riu. Então, ela fez outro movimento ousado ao colocar as mãos em volta do pescoço dele e questionar em um tom muito gentil. Quão bonita você acha que eu sou? Como se estivesse hipnotizado por seu charme, Mazon agarrou sua cintura fina e respondeu, você é a mulher mais linda que já vi em toda a minha vida. O sorriso de Edrea se alagou, sua mão direita desceu e logo Edrea começou a tocar o irmão mais novo de Mazon. Mazon também não ficou ali parado. Primeiro removeu rapidamente aquela toalha irritante, revelando o corpo sexy de Edrea. Os olhos dela brilhavam de desejo quando ele começou a palpar seus seios macios. Vamos continuar com isso aí? Edrea riu encantadoramente designada para a cama. Mazon assentiu com uma expressão animada no rosto. Edrea prometeu e o deixou para a cama. Mazon, claro, deixava fazer o que queria. Que tipo de homem não gostaria quando uma mulher bonita se aproximasse dele? Edrea então empurrou Mazon para a cama. Então ela rastejou em cima do corpo de Mazon e quando seu rosto estava bem na frente de Mazon, ela parou. Mazon anunciou. Edrea enviou uma mensagem de volta. Então Edrea fechou os olhos. Mazon fechou os olhos também e logo, seus lábios se encontraram. Mazon abriu ainda mais o corpo de Edrea. Edrea brincou com sua vara com a mão direita enquanto beijava. Então, a língua dela entrou na boca dele, e a língua de Mazon começou a se mover também. De repente, Edrea mordeu a pílula que guardava na boca e, usando a língua, forçou a pílula na boca de Mazon. Antes que Mazon pudesse reagir, a pílula já entrou em seu estômago e seus olhos se arregalaram de surpresa. Supreme Arengon System capítulo 177. Você é o mesmo que dizem os rumores. De repente, Edrea mordeu a pílula que havia guardada na boca e, em seguida, usando a língua, forçou a pílula na boca de Mazon. Antes que Mazon pudesse reagir, a pílula já entrou em seu estômago e seus olhos se arregalaram de surpresa. Edrea citou um beijo, depois cuspiu a saliva na boca de Mazon, confirmando que não sobrou nenhum veneno dentro de sua boca e então se clamou. Mazon olhou para Edrea em estado de choque, sentindo-se traído. KHHH. Ele queria dizer algo, porém não conseguiu. Ele não sabia o que Edrea lhe dava, mas pela maneira como seu corpo estava perdendo força e como ele não conseguia mais respirar, ele sabia que era um veneno. Um veneno muito letal. Por quê? Essa era a única pergunta que ele queria. Não olhe para mim como se fôssemos amantes por anos e então eu te traí. Você realmente acha que teve a chance de passar uma noite com uma mulher como eu? Você é um burro. Bem, você é, mas... Quão burro você é? Bem, tanto faz. Obrigado por ser tão burro. Posso escapar agora e tudo graças a você. Edrea murmurou enquanto vestia suas roupas. TSK, todos os homens são iguais. Pensando com a virilha. Mazon olhou para ela e seus olhos ficaram vermelhos, era de raiva ou de sufocamento. Ninguém sabia. No entanto, o arrependimento em seus olhos foi claro como o dia. Ele se arrependeu de ter confiado nessa mulher venenosa. Ele foi um tolo em pensar que ela não era um assassinato e estava sendo incriminada. Ela era definitivamente um assassinato. Mazon esperava em seu coração que ela fosse pega e recebesse o que merece. KHHHHH. Então, o corpo de Mazon se contorceu incontrolavelmente. A falta de ar foi demais para ele. Seus olhos ficaram ainda mais vermelhos. No final, seu corpo parou de se mover e ele morreu. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Edrea. Ela então colocou alguns travesseiros ao lado de Mazon e o cobriu com uma colcha deixando apenas as pernas à mostra. Se alguém olhasse de longe, parecia que dois humanos estavam dormindo juntos no quarto. Então Edrea cobriu o rosto e saiu da sala. Ela já foi recebida, nenhuma outra pessoa estava de olho nela. Mazon era um cultivador Master Stage. Ninguém poderia prever que um cultivador Advanced Stage pudesse escapar bem sob os olhos de um cultivador Master Stage. Isso simplesmente não é possível. Edrea saiu do quarto e, surpreendentemente, saiu do corredor. Ela era uma empregada subchefe, conhecia o palácio como a palma da sua mão. Não foi difícil para ela fugir e foi o que ela fez.
Ela saiu do Palácio Real e correu em direção à casa dos Bannerman. Ela não era estúpida o suficiente para pensar que Marquês Alger Bannerman era seu aliado. Na melhor das hipóteses, eles eram alguém que se uniu para obter benefícios mútuos. Se Marquês Alger souber da situação dela, com certeza a matará. Edrea sabe disso. Porém, ele só a matará se ela soubesse da situação e Edrea não planejasse revelar nada. Ela apenas diria que escapou porque não conseguia se controlar. Então colocaria as mãos em Eda, torturaria para acalmar seu coração e então a mataria. Depois disso, ela deixará a casa do Marquês e se estabelecerá em outro reino. Ela tem muitas economias. Ela deveria ser capaz de viver uma vida normal. Um bom plano, de fato. Edrea assentiu para si mesma. Então, ela aumentou a velocidade e apareceu na frente da casa de Bannerman. Ela então avançou e logo foi parada pelos soldados. Pare. Quem é você? O que você está fazendo aqui tão tarde da noite? O soldado questionou. Sou alguém que conhece Marquês Alger. Passe-lhe a minha mensagem e ele saberá quem eu sou, respondeu Edrea com segurança. Você é Edrea Fox? De repente, o soldado questionou. Como você sabia? Edrea questionou com uma carranca. O Marquês previu que você virá aqui em breve. Ele diz que o pássaro está pronto. Você pode fazer o que quiser com ela. O soldado respondeu e assim que ouviu falar do pássaro, o sorriso de Edrea se alargou e ela sentiu. Então você pode me levar para dentro. Siga-me. O soldado assentiu. Os dois caminharam em direção ao quarto de Alger. Toque, toque, toque. O soldado então bateu na porta e logo uma voz foi ouvida. Digitar. Você pode entrar. Instruiu o soldado e depois saiu. Edrea assentiu. Ela então abriu a porta. Porém, uma carranca apareceu em seu rosto quando viu um rosto desconhecido dentro do quarto. Ela nunca conheceu Marquês Alger antes. No entanto, isso não significa que ela não soubesse como ele era. E Edrea tinha certeza de que ele não se parecia com aquele homem incrivelmente bonito sentado na frente dela. Edrea estreitou os olhos em suspeita, porém, logo parou de pensar nisso. Esta era a casa Bannerman. O soldado a levou para a sala da marquise. Apenas algumas pessoas podiam sentar-se dentro da sala do Marquês, ou seja, Marquês ou alguém próximo a ele. Em qualquer caso, ambos eram aliados temporários. Finalmente nos conhecemos, Edrea Fox. Ouvi muito sobre você. O homem bonito sentado na frente de Edrea murmurou. Edrea curvou-se elegantemente e respondeu, finalmente nos encontramos, meu senhor. Por favor, perdoe-me pela minha ignorância, mas não sei quem você é. Meu nome é Goku Bannerman, respondeu Goku. Então, um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava, e devo dizer, Edrea Fox, você é igual ao que dizem os rumores. Edrea franziu a testa. Rumores? Que rumores? Rumores sobre sua beleza. Essa era uma maneira barata de elogiá-la. Porém, mesmo que fosse barato, Edrea aceitaria de coração aberto. Afinal, vinha de um homem tão bonito. Ela não se importava de passar uma ou duas noites com ele. De jeito nenhum. Que boato, Sr. Goku? Ela questionou curiosamente. Rumores sobre você e seu buraco solto. Seu cheiro é igual ao cheiro da casa de prostituição. Mulher, quantas vezes você já vendeu esse seu corpo? E com que tipo de gente você fez isso? Goku agarrou seu nariz enquanto olhava para Edrea com desgosto claro em seus olhos. O quê? Supreme Iron System capítulo 178. Então, como foi a história? Rumores sobre você e seu buraco solto. Seu cheiro é o mesmo da casa de prostituição. Mulher, quantas vezes você já vendeu esse seu corpo? E com que tipo de gente você fez isso? Goku agarrou seu nariz enquanto olhava para Edrea com desgosto claro em seus olhos. O quê? Edrea piscou algumas vezes. Ela não esperava que este homem bonito dissesse algo tão vulgar. Ela o ofendeu de alguma forma. Ou ela realmente está fedia? Não, isso não pode ser verdade. Pode? Edrea franziu a testa. Eu te ofendi de alguma forma, mestre Goku? Edrea questionou respeitosamente. Veja, é assim que podemos ter certeza que o que eu disse era verdade. Se você fosse uma mulher inocente, você teria me respondido em voz alta, Goku murmurou. Desta vez, uma veia saltou na testa de Edrea. No entanto, ela ainda se controlou e um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Você deve estar brincando, mestre Goku. Eu sou uma mulher inocente, porém,
junto com a inocente, sou uma mulher elegante também, não retruco como um bruto. Acredito que podemos resolver todos os assuntos com uma boa conversa. Tenho certeza de que há algum tipo de mal-entendido entre ela. Droga, Eda estava certa. Seu rosto é tão grosso quanto o solto é seu buraco, Goku exclamou maravilhado. Eda. Chefe da empregada Eda. TSK TSK, eu não disse isso antes. Mesmo você não seria capaz de suportá-la. Ela é simplesmente repulsiva. De repente, Edrea ouviu uma voz familiar. Ela virou a cabeça e seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver Eda caminhava em direção a Goku. Quando ela chegou aqui, ela se disse interiormente. Você estava certo, ela é realmente repulsiva. Goku acenou com a cabeça enquanto agarrava Eda e a colocava em seu colo com uma expressão amorosa no rosto. Então ele beijou suas bochechas e seus lábios se encontraram. Eles ignoraram completamente Edrea, que estava na frente deles. Eda, por que você está aqui? Edrea questionou surpresa. Embora ela esperasse que Eda estivesse aqui, ela não esperava que ela estivesse tão feliz. Ela deveria ter ficado amarrada em um quarto escuro, sem ninguém se preocupar em falar com ela. O que você quer dizer por que estou aqui? Eda então interrompeu o beijo e se virou para Edrea. Ah, você está surpreso como estou vivo mesmo depois de você me matar? Eu matei você? Edrea franziu a testa. Quando algo assim aconteceu? Oh, vamos, Eda, você realmente espera que o cérebro dela, que está cheio de nada além de enterrada, possa entender o que você está dizendo? Simplesmente isso para ela. Ela sacrificou tanto por nós. Podemos pelo menos dizer a ela o que ela está sacrificando para mostrar nossa gratidão. Não podemos. Goku murmurou com um sorriso no rosto. Claro que podemos. Afinal, somos boas pessoas. Eda assentiu com um sorriso. Então, ela se virou para Edrea e explicou. Esta é a história de uma mulher chamada Edrea. Há 20 anos, ela entrou no Palácio Real como empregada doméstica. Porém, como a história pode ser interessante se o personagem principal é alguém tão brando? Nosso personagem principal também era diferente. Edrea não era apenas uma empregada normal, ela era uma espiã. Um espião enviado pelo reino inimigo. Eda contou tudo com um sorriso no rosto e a carranca de Edrea se aprofundou. Edrea recebeu uma única missão. Ascender. Aumente sua posição assim que puder. Torne-se uma empregada doméstica. E foi isso que Edrea fez. Ela lutou muito e subiu em posição. Todos os seus oponentes sofreram acidentes infelizes e Edrea teve um caminho fácil pela frente. No entanto, métodos errados só podem levar você até certo ponto. A empregada doméstica Eda, sou eu, rapidamente percebeu que algo estava errado com essa mulher chamada Edrea. Então, ela fez uma pequena verificação de antecedentes e suas dúvidas se aprofundaram quando percebeu quão meteórica foi sua ascensão. Porém, no final das contas, Eda era apenas uma empregada doméstica. Ela não tinha autoridade nem provas. Portanto, ela contatou alguém que tinha autoridade. Marquei Alger. Marquei entendeu o problema dela e os dois trabalharam juntos. Então, um dia, Eda bloqueou a carta que Edrea havia enviado para alguém e logo percebeu que o próximo alvo de Edrea era ela mesma. A carta também revelou a existência de um homem chamado Algerama. Ninguém tem certeza, mas prevê-se que este Algerama seja outro espião poderoso enviado pelo reino inimigo. Um espião que apoiou Edrea e é razão de todos os acidentes infelizes que o concorrente de Edrea enfrentou. Eda e Marquei perceberam o quão sério isso era. Eles apenas pensaram que ela era uma mulher com sede de poder, mas, uma espiã. Isso foi muito mais perigoso que o normal. Então, Eda se adiantou e se ofereceu para servir de isca. Ela deixou o palácio muitas vezes, porém Algerama foi muito cauteloso. Ele não atacou. Eda, porém, continuou a sair, mas Algerama não se mexeu. Então Eda teve outra ideia. Ela começou a intimidar Edrea. Edrea não aguentou mais a tortura e ficou impaciente. Naquele dia ela enviou outra carta e desta vez Alger descobriu onde Algerama morava. Ficava perto do Crown Plaza. Alger planejava capturar Algerama naquele dia, porém, Eda percebeu que se a luta começasse, muitos inocentes morreriam. O bom coração de Eda não aguentou, portanto, ela usou a autoridade de Marquei para selar a área perto do Crown Plaza. No entanto, isso foi um erro. Algerama rapidamente percebeu que algo estava errado e antes que Alger pudesse capturá-lo, Algerama fugiu.
Mas como Alger pôde deixá-lo fugir? Ele e seus homens perseguiram Algerama e no final o encontraram na favela. Depois de uma dura batalha, Algerama perdeu, porém, era muito leal ao reino. Assim que percebeu que não havia como vencer, decidiu suicidar-se. No entanto, ele não caiu sozinho. Ele derrubou Eda, que veio aqui para ajudar Marquei Alger, com ele. Edra, que estava no palácio, não sabia o que aconteceu, porém, quando Eda não voltou no dia seguinte, ela presumiu que Algerama capturou Eda. Ela então se empolgou e mandou uma carta dizendo que queria colocar as mãos em Eda. O Marquei colocou as mãos nesta carta e esperou que Edra chegasse até onde morava Algerama. Foi assim que ele capturou a empregada Subeade. Embora a empregada doméstica Edra tenha morrido no processo, seu sacrifício altruísta tornou possível revelar a existência de uma ameaça tão grande que estava crescendo dentro do próprio núcleo do reino. A empregada doméstica Eda era realmente uma mulher altruísta e gentil. Eda terminou a história com um sorriso, depois virou-se para Edra e questionou: então, como foi a história? Supreme Arengon System capítulo 179. Não sou espião. N não. Edra murmurou. Seu rosto já estava pálido. Seus olhos estavam arregalados e pela forma como seus lábios tremiam, ficou claro que ela estava com medo. Muito assustado. N não. Eu não sou um espião enviado por nenhum reino. Eu não sou um espião. Eu não sou espião. Edra falou de pânico e medo. Senhorita Edra. As coisas não são decididas pelo alto que você consegue falar. O homem sentado na frente de Edra murmurou. Ele era o mesmo homem erudito que interrogou Edra há um dia. Neste momento, Edra estava dentro da sala de interrogatório, sentada de joelhos, com as mãos amarradas nas costas. Senhor Brian, por favor, confie em mim. Não sou um espião. Vou admitir, sou um assassino. Sou um assassino. Eu matei meus concorrentes e onde cheguei hoje. O número de pessoas que matei é cerca de 12. Também fui eu quem matou Mazon. Eu envenenei. Sou uma mulher egoísta, manipuladora e intrigante, porém, eu não sou um espião. Por favor, acredite em mim. Edra admitiu todos os seus crimes. Seu rosto estava coberto de ranço e lágrimas. Se alguém que não sabe o que ela fez a visse, ele acharia lamentável. Porque ela estava chorando. Porque ela estava admitindo todos os seus crimes. Porque ela era tão contra ser chamada de espiã. Ela amava tanto o seu reino que até mesmo ser chamada de espiã a enchia de nojo. Claro que não. Edra era uma mulher egoísta. Ela não se importava nem um pouco com o reino em que vivia. A razão pela qual ela era tão contra ser chamada de espiã era devido ao seu próprio egoísmo. Ela estava assustada. Se ela for um assassinato, o pior que fará é repeti-la. No entanto, se ela suspeita fosse de ser uma espiã, as coisas mudariam. Ela seria interrogada e até torturada para que o reino pudesse extrair suas informações. E já que ela não era realmente uma espiã, não há como ela saber algo que satisfaça a curiosidade dos interrogadores. O que isso significa? Isso significa que ela será torturada até morrer. Ela será torturada até a morte. A pior maneira possível de morrer. Senhorita Edra, esta é a última carta que você invejou ao seu amante, Algerama, o espião. Isso é verdade? O homem com cara de estudioso, Brian questionou. N não. Eu não escrevi essa carta. Edra mentiu. Então, um sorriso frio apareceu no rosto de Brian quando ele sugeriu. Sugiro que não minta para nós, Sra. Edra. Você só vai tornar as coisas mais difíceis para si mesmo se fizer isso. Então o papel apareceu em sua mão enquanto ele continuava. Este é o papel onde você escreveu os números dos quartos que precisaram ser limpos e os entregues ao departamento de limpeza. A escrita aqui e a escrita na carta coincidem. Brian murmurou, então olhou para Edra e questionou novamente. Esta carta foi escrita por você, correto, senhorita Edra? A boca de Edra se abriu. Ela não podia acreditar que sua mentira foi exposta. Ela agora começou a entrar em pânico ainda mais. No final, ela começou a dizer a verdade. Sim, fui eu quem escreveu esta carta. Porém, o Algerama de que você está falando não é um espião. Ele é Marquei Alger. Enviei esta carta para Marquei Alger. Oh! Por que você tem inveja desta carta para Marquei Alger? Brian questionou. Marquei Alger queria se aproximar da empregada doméstica Eda. No entanto, Eda discordou. Não importa quanto dinheiro ele lhe ofereceu, Eda rejeitou tudo. No final, Marquei Alger se mudou de mim,
Uma empregada subchefe, ou que ele não era de Eda, mas de uma empregada-chefe. O plano era simples. Ele se livraria de Eda e eu me tornaria a próxima empregada doméstica. Em troca, vou ajudá-lo com tudo o que ele me pedir mais tarde. O pássaro naquela carta era de fato Eda. Escrevi essas cartas para atualizar Marquis Alger sobre o movimento atual de Eda, para que ele possa planejar e matá-la. HMM. Mas pelas informações que recebemos de Marquis, Alger disse que Eda e ele eram bastante próximos. Essa é uma mentira que aquele bastardo inventou. Porque Marquis Alger se aproxima de mim se ele fosse próximo do meu superior. Não há motivo para fazer isso. Como eu disse antes, algo não se tornará verdade se você falar mais alto. Por favor, abaixe a voz, Dona Andrea. Além disso, se Marquis Alger fosse seu aliado, por que ele o denunciaria e o traria aqui? Não sei por que ele me traiu. Porém, não estou mentindo. As cartas que ele me invejou estão no meu anel de armazenamento. Verifique a escrita e combine-a com a escrita de Marquis Alger. Tenho certeza de que você encontrará semelhanças. Brian franziu as sobrancelhas, pegou o anel espacial de Edre e logo algumas letras apareceram em sua mão. Então, um documento apareceu em sua mão. Alger era um Marquis, não era difícil para alguém como Brian encontrar um trecho de sua escrita. Ele então começou a combinar as duas escritas e então balançou a cabeça. Eles não combinaram, Dona Andrea. Você mencionou para nós, de novo. Os olhos de Andrea se arregalaram em choque. Como isso foi possível? Todas essas cartas foram enviadas por Alger. Como a escrita pode não ser responsável? Logo, os olhos de Andrea se arregalaram de compreensão. Um de seus subordinados deve ter escrito isso. Sim. Eu estou certo disso. Você deveria verificar a escrita de seus subordinados. Você descobrirá que estou contando a verdade. Senhorita Andrea, Marquis Alger tem centenas de funcionários. Você não espera que verifiquemos a escrita de todos, não é? E se a escrita não for o responsável? Então você diria que Marquis Alger encontrou um plebeu aleatório para escrever a carta para ele. Então você nos pediria para verificar a escrita de todos os plebeus que vivem no reino Esquifal? Senhorita Andrea, há um limite para o quão impraticável e estúpida sua mentira pode ser. Então, uma pressão assustadora emanou do corpo de Brian. Seus olhos ficaram mais frios que o gelo e ele avisou: Senhorita Andrea, sugiro que nos conte tudo o que sabe. Conte-nos sobre o reino que apoia nos bastidores. Diga-nos o que eles querem. Diga-nos qual é a sua missão. Conte-nos tudo, de boa vontade e com sinceridade. Caso contrário, as coisas ficarão dolorosas para você. Não. Eu não sou espião. Supreme Arengonsis tem capítulo 180 Ministros do Palácio Real. Em um salão luxuoso e grandioso, com grandes pilares sustentando o teto, paredes pintadas de branco com lindos detalhes dourados, um tapete vermelho no meio, 6 cadeiras de cada lado do tapete vermelho e um trono, que foi colocado em um chão um pouco mais alto que o chão, estavam sentados 5 homens. Vossa Majestade, vamos passar para o relatório número 4 sublinhado. Capturamos uma espiã que morava no Palácio Real como Subadmaid. O nome dela é Andrea Fox. Um daqueles homens, sentado em uma cadeira, murmurou enquanto lia o papel em suas mãos. Ele tinha um rosto magro, cabelos pretos e olhos azuis cristalinos. Seus traços seriam mais nítidos se não fossem aquelas rugas que estavam em seu rosto. A aura ao seu redor era erudita e refinada. Ele usava um casaco azul com desenhos roxos, o que combinava muito com ele. Ele pode parecer um pouco velho, porém ninguém deve subestimá-lo. Ele era um cultivador especialista em palco. Gibson Fulvanius, membro da Fulvanius Duke House e um dos 4 ministros que trabalharam no Palácio Real. O relatório número sublinhado 4 sublinhado. Gibson, por que você está falando sobre algo tão pequeno no relatório número sublinhado 4? Um homem de aparência dura o questionou. Ele também era um cultivador esperto e stage, tinha uma constituição grande e usava um casaco verde escuro. Seu traje complementava seu cabelo curto verde e olhos verdes. Ele era o Alok Cento, membro do Cento Duke House e outro ministro. Sim, na melhor das hipóteses, uma empregada subchefe será uma cultivadora do estágio avançado. Esses fracos não importam, deveríamos conversar sobre algo mais importante. Uma mulher que usava um vestido vermelho e tinha uma expressão severa no rosto murmurou. Ela tinha cabelos e olhos ruivos e seus deliciosos lábios vermelhos aparentemente. Ela era linda, porém,
Ninguém se atrevia a olhar para ela por mais de 5 segundos. Ela não era uma mulher normal, era Marley Vestalis, membro da Vestalis Duke House e ministra que trabalhava no Palácio Real. Não é só isso, mas ela também era uma cultivadora esperta estágio. Sim, Marley está certa. Vamos conversar sobre assuntos importantes. Outro homem, que tinha um rosto refinado e erudito, cabelos loiros e olhos castanhos, acenou com a cabeça. Ele usava um casaco branco com detalhes dourados e, assim como Gibson, ele também tinha uma aura refinada e acadêmica ao seu redor. E assim como outros ministros, ele também foi um cultivador esperto estágio. Presley Merula, membro da Merula Duke House e quarto ministro do Palácio Real. Eu sei o que todos vocês estão pensando. Eu não teria levado esse assunto a sério também. No entanto, descobri algo interessante quando estava folheando os relatórios. Espero que todos vocês me ouçam com paciência. Gibson murmurou com um pequeno sorriso no rosto. Tudo bem, vou confiar em você então. Continue, Marley murmurou e os outros dois ministros assentiram também. Se fosse uma situação normal, então, como membros de 4 casas de duques diferentes, os 4 teriam lutado entre si e não teriam perdido a chance de suprimir Gibson. Porém, neste momento, eles estavam dentro do Palácio Real. Eles não eram membros da Casa do Duque. Neste momento são 4 ministros do Palácio Real. Eles têm que discutir as coisas de maneira ordenada. Aquele que nos ajudou a encontrar os Pi não foi outro senão Marquês Auger Bannerman, revelou Gibson. Bannerman. Não são eles os suspeitos de serem afiliados a outro reino? Presley questionou com uma carranca. Na verdade, é por isso que estou confuso também. Então, Gibson começou a falar sobre Eda, Marquês Auger, os Pi Augeram e tudo relacionado a esse incidente. Isso é realmente estranho. Marley assentiu. A coisa toda parece suspeita. Presley murmurou. Na verdade, foi por isso que dei tanta importância a esse assunto. O que vocês acham de toda a situação? Gibson assentiu e depois questionou. Acho que tudo é trama de Marquês Auger e aquela garota Edra é inocente, Presley murmurou. Bem, aquela mulher não é inocente. Há provas de que ela matou mais de 10 pessoas, ela mesma admitiu. Bem, ela é uma assassina, não estou negando isso, porém, não acho que ela seja uma espiã, acho que ela está sendo incriminada. Caso contrário, uma mulher como ela teria desmoronado com a tortura e teria revelado tudo o que sabe. Presley respondeu. Você está dizendo que as mulheres são fracas? De repente, Marley questionou enquanto estreitava os olhos. Havia uma expressão perigosa em seu rosto. Não estou dizendo isso, Marley. Estou apenas afirmando o que sinto. Além disso, os Pi Augeram e Marquês Auger, esses nomes parecem um pouco parecidos. Estou mais inclinado a acreditar no que Edra disse. Augeram é Auger, e ele é quem a apoiava nos bastidores. Presley, no entanto, não ficou muito nervoso e respondeu com calma. Mas se fosse esse o caso, então por que ele denunciaria seu subordinado assim? Marley questionou. Bom, Edra agora estava sob o olhar do Departamento de Segurança. Ao invés de ajudá-lo, ela teria trazido mais desastre para ele. Portanto, ele deve tê-la descartado. Presley assumiu. Mas matá-la e se livrar dela quando a encontrasse não seria uma opção melhor para ele do que entregá-la para nós? Não havia necessidade de inventar histórias como essa se Edra tivesse acabado de morrer. Você sabe muito bem que se Marquês quisesse esconder isso, não havia como o Departamento de Segurança ter encontrado o corpo dela e muito menos culpar ele por alguma coisa. Desta vez, Gibson foi quem falou. Na verdade, Marquês Auger simplesmente não tinha motivos para passar por todos esses problemas se Edra fosse realmente sua subordinada. Ele não tinha nada a ganhar com isso. Marley também concordou. Não, há algo que ele possa ganhar. Presley balançou a cabeça. O que? Imagem. Zumbi? Sua imagem entre outros nobres não é exatamente boa agora, porém, após esse incidente, ele pode limpar seu nome até certo ponto. Ele poderia ter feito tudo para melhorar sua imagem. Presley murmurou. Gibson e Marley ficaram em silêncio. Isso poderia ser possível. Eles não podem negar, no entanto, ainda não acredito que Marquês Auger passaria por todos esses problemas só para melhorar sua imagem. Gibson ainda não tinha certeza. No final, os 4 ministros viraram-se para o homem sentado no trono e questionaram. Sua Majestade, o que você pensa sobre isso?
Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.